Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. E hoje nós estamos aqui para nos lembrar que o fim é melhor do que o começo. Família, o final do ano está chegando e muitas vezes também as pessoas elas ficam chateadas com o final do ano porque às vezes nós estamos distantes de pessoas que amamos, porque às vezes as pessoas elas não conseguem lidar com esta separação de pessoas. Eu não vou falar hoje aqui sobre a questão dos ídolos que a gente tem no nosso coração, muletas que a gente faz, idolatria mesmo com pessoas, dependências emocionais. Eu não vou falar muito sobre isso aqui hoje, embora o Senhor trouxe aqui a memória. É importante a gente sempre se lembrar, a nossa dependência deve estar somente no Senhor, a nossa satisfação deve estar somente no Senhor, porque assim a gente vai sempre andar com Ele, viver os planos que Ele tem para nós. Os planos que o Senhor tem para nós são perfeitos, são agradáveis, são bons, sempre bom, porque o Senhor é sempre bom, amém? É claro que o ser humano ele não está pronto, totalmente pronto, preparado para separações, para afastamentos. Por quê? Porque nós nascemos com a eternidade em nós. E por essa razão, a gente não consegue lidar bem com a morte, a gente não consegue lidar bem com essa distância, com esse afastamento. Geralmente, a gente nunca está esperando isso, por mais que a gente saiba que é uma realidade por causa do pecado nas nossas vidas. Mas a gente tem que entender que isso é temporário, a gente tem que entender que nós cremos numa eternidade, que nós cremos que o fim, ele é melhor do que o começo, porque o começo é aqui. O começo é esse tempo que a gente está peregrinando aqui na Terra. Mas no fim deste tempo, existe um novo tempo, que será para sempre, onde a gente passará por toda a eternidade junto ao nosso Pai do céu. E lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá nada de ruim, não haverá sofrimento, não haverá nada de ruim. Foi para esse lugar que nós nascemos para ocupar, para viver. Nós nascemos para viver isso. Nós fomos projetados para viver eternamente. Nós somos projetados para viver principalmente eternamente com o nosso Pai do céu, na presença do nosso Pai do céu, desfrutando a presença do nosso Pai do céu. Então a gente tem que entender que o fim é melhor do que o começo enquanto a gente está aqui nessa terra, porque lá no começo a gente não sabia muitas coisas, a gente não entendia muitas coisas, a gente não conhecia muitas vezes o Senhor. Eu, Fernanda, não conhecia o Senhor, então muitas coisas eu não enxergava, muitas coisas eu não via, muitas coisas eu não sabia, muitas coisas eu não entendia, assim como hoje, muitas coisas eu não sei, muitas coisas talvez eu não veja, muitas coisas talvez eu não entenda, mas eu busco isso. E certamente, cada vez mais, cada dia mais, o fim é melhor do que o começo, porque a cada tempo que vai passando, a cada caminho, a cada passinho que a gente vai dando, a gente vai vendo, enxergando, lembrando, se tornando, se transformando. O fim é melhor do que o começo, família, porque o Senhor, ele tem renovo para nós. E esse renovo que ele tem para nós é mudança. Que mudança é essa? É uma mudança em nós. É uma mudança no nosso caráter, é uma mudança nos nossos pensamentos, é uma mudança nas nossas emoções, é uma mudança na nossa visão, é uma mudança na nossa fala, é uma mudança nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, enfim, é uma mudança. Isso é renovar, isso é trazer vida, isso é fazer algo novo, é isso que o Senhor e a presença do Senhor faz na nossa vida, renovo. Então, vamos entender isso. A gente se molda a pensamentos, a gente se apega a pensamentos, a sentimentos, a emoções, a memórias, a comportamentos, a escolhas, a visões. A gente, às vezes, passa anos sofrendo por algo que aconteceu em um segundo. Às vezes, a gente passa anos falando o mesmo texto, sentindo a mesma raiva, a mesma mágoa, o mesmo ódio. A gente tem o mesmo discurso, a gente tem o mesmo olhar. Por quê? Porque não está tendo o quê? Renovo. E a gente só pode ter esse renovo se a gente buscar o Senhor, se a gente contemplar o Senhor, se a gente ouvir o Senhor e se a gente principalmente obedecer o Senhor, porque de nada adianta a gente ter a palavra, a gente precisa crer na palavra. Não é de nada adianta a gente só crer na palavra, a gente precisa praticar a palavra, a gente precisa ver a palavra, a gente precisa colocar ela na prática, porque o que realmente vai fazer a diferença não é o que a gente recebe, é o que a gente faz com aquilo que a gente recebe.
Então a gente está recebendo muito do Senhor. A gente está nesses dias aqui caminhando juntos, recebendo do Senhor, entendendo que o fim é melhor do que o começo, entendendo como a gente se despede do velho, qual é a importância da transformação, como chegar no novo. A gente está entendendo aqui tudo junto, como a gente vai encerrar bem esse ano. Mas não adianta só você me ouvir se você não praticar o que você está ouvindo, se você não colocar na tua vida, não colocar na prática tudo isso que a gente está ouvindo do Senhor nesses dias, amém? Então a gente tem que entender isso. Às vezes as pessoas elas vão passar anos tendo a mesma visão, olhando para alguma determinada pessoa que feriu ela, com raiva, com mágoa, com ódio, com rancor, sem perdão. Mas quando tem renovo? Quando tem renovo? E quando o fim é melhor do que o começo? Quando o Senhor toca, quando o Senhor fala e a pessoa obedece e muda, e decide mudar, e decide perdoar, e decide mudar o olhar, e decide no lugar de acusar, começar a perdoar, a liberar perdão, a se liberar, né? Porque o prisioneiro somos nós quando não liberamos perdão. Mudar o discurso, a mudar a fala, mudar a visão. Se encher de amor, se encher do amor do Senhor, entendendo, família, entendendo com muita clareza que nós só somos perdoados quando nós perdoamos. A condição de ser perdoado é perdoar. E nós só conseguimos, família amada, perdoar se entendemos que nós não somos a vítima da vida. Nós também temos maldade dentro de nós, nós também erramos, nós também fizemos coisas erradas. Nós não fomos só vítimas, às vezes podemos ser em algum momento, tá certo? Mas às vezes também ferimos, às vezes também machucamos, às vezes também perseguimos, atrasamos a vida das pessoas, às vezes também falhamos, sim, porque o pecado está em todos nós. Porque a natureza pecaminosa está em todos nós, porque a queda foi para todos nós, porque a gente tem essa natureza, se não for o Espírito Santo em nós, nos libertando desse mal e nos fazendo andar conforme a vontade dele, do Espírito Santo, que é vida, é paz. A gente tem essa carne que é intriguenta, que é facciosa, que é maldosa, que quer fazer justiça com as próprias mãos, que quer falar mal, que quer continuar guardando mágoa, rancor, ódio, acusar. Obviamente você não precisa conviver, isso é um ótimo papo para o final do ano, né? Você não precisa conviver com o que te faz mal. Você precisa honrar quem tem que honrar, respeitar, mas principalmente a gente tem que obedecer. Jesus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. A gente tem que ter misericórdia, porque nós recebemos misericórdia, porque nós recebemos perdão, então nós somos capacitados a ter misericórdia e perdoar, amém? Mas tem pessoas que vão passar então anos pensando e vendo e se vendo da mesma forma. Eu sou a vítima, eu sou o coitado, ele é o mal, ele fez mal, ele é errado, ele é injusto, tem que pagar, e eu acho isso, eu sinto isso, aquela coisa pesada que vai fazer mal somente a você mesmo. A gente tem que entender que o renovo do Senhor vai nos transformar. Recentemente eu ouvi uma palavra de uma irmã da igreja, e essa palavra ela era muito boa. Ela era muito boa, ela era de vida abundante, ela era de promessa do Senhor, ela era de esperança, sabe? De coisas maravilhosas. Mas aquela palavra, na hora eu pensei assim, essa palavra é pra mim? Olha que loucura, tô abrindo meu coração aqui com vocês, tá? Por quê? Porque eu já tava tão moldada, tão acostumada, tão repetindo, tão como fala, no automático, me sentindo de um jeito, me vendo de um jeito, acostumei a sentir determinada coisa, a pensar determinada coisa, a me ver de determinado jeito, que quando veio uma coisa que confrontou aquilo, e era pro bem, tá? Era pro crescimento, era pra melhoria, eu fiquei tipo, será que não é só pra ela não, essa palavra? Será que é realmente pra mim? Opa, o alerta. E olha a importância da gente estar em novos lugares, com novas pessoas, ouvindo novos conhecimentos e deixar a palavra nos confrontar. Por que eu não estou vivendo essa palavra? Se eu nasci de novo,
Por que eu tô vivendo a mesma coisa? Por que eu não tô rompendo? Por que eu não tô vencendo? Por que eu não tô crescendo nisso? Por quê? Porque eu me acostumei. Entende? Então, quando eu tava falando daquele exemplo lá, eu não tava julgando, não. Isso serve para todos nós, em determinadas áreas da nossa vida, diferentes, talvez para mim, talvez para você, em cada uma, em uma. Mas às vezes é porque eu tô me vendo de determinada maneira, pensando, acostumada a pensar de determinada maneira, acostumada a sentir de determinada maneira. E o renovo, ele vai trazer como pequenas mudanças em mim que vão trazer novos resultados. Tanto da forma como eu me sinto, da forma que eu me vejo, da forma que eu sinto e os resultados, amém? Mas eu preciso então também permanecer nessa mudança, permanecer sendo renovada a cada dia e aceitando a palavra, crendo a palavra e colocando a palavra em prática, não só ouvindo a palavra, não só crendo na palavra, não só crendo na palavra para o outro, amém? Amém? Então a gente tem que ser honesto com a gente, honesto com o Senhor, porque tudo isso é resquício da nossa natureza pecaminosa, dos pecados em nós. Nós somos totalmente lavados, totalmente perdoados, totalmente. O Senhor quer fazer tudo novo na nossa vida. Ele quer renovar. Mas essa renovação, família, ela começa dentro, ela começa na mente, ela começa na visão que a gente tem pra gente, nas palavras que a gente fala pra gente, na visão que a gente tem pros outros também. O Senhor me mostrou isso. Ter clareza. Tem outra coisinha que você está querendo romper aí, mas a visão que você está tendo, a forma que você está falando, a forma que você está vendo, a forma que você está se comportando, não é a forma que eu quero que você veja, não é a forma que eu quero que você fale e se comporte, não é assim que eu estou te guiando. O Senhor, Ele abre os nossos olhos. Então, determinada questão na minha vida eu estava tentando fazer na minha força, na minha palavra, no meu controle. O Senhor não quer isso. O Senhor quer me dá o controle, deixa eu fazer, descansa em mim, se alegra, confia, agradece, deixa eu fazer, deixa que eu faço, deixa que eu faça o impossível, deixa que eu tenho poder para fazer o que você não tem poder para fazer. Para de se esforçar, para de se cansar, para de se esgotar, para de carregar um peso que não é seu, para, entrega para mim. Muda, você vê, é um renovo. No lugar de olhar daquela maneira, agora você vai olhar de outra maneira. Você vai olhar com compaixão, você vai olhar com paciência, você vai olhar com, isso não é um peso para mim, não é nisso que eu tenho que me concentrar, não é essa a minha parte, amém? No lugar de você falar da forma que você estava acostumada a falar, brigar, criticar, que não tem resultado que você quer, tem o resultado oposto, não muda nada, não faz nenhuma diferença. Vamos lá, renovo do Senhor. A partir de agora você não vai falar, você vai falar na medida certa. Hoje é dia de postar um vídeo de Salmos, enfim, a gente tá em tempos diferentes aqui, certo? Hoje é dia que eu tô postando um vídeo de Salmos e toda vez que eu vou postar um vídeo de Salmos eu escuto todo esse vídeo e eu ouvi algo que eu falei e isso me mexeu hoje de novo, né? Eu falei naquela época que a plantinha, ela não depende de mim para crescer. Eu não preciso ficar lá forçando ela a crescer. Eu não preciso cavar ali a terra para ver se ela tá crescendo. Eu não preciso fazer nada a não ser a medida certa de água. Se eu colocar a medida errada, também não, já era, acabou o trabalho. Então a gente tem que ter sabedoria. E isso, quem dá é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é a sabedoria. O Espírito Santo de Deus é o nosso maravilhoso conselheiro. E a cada dia, Ele tem renovo. Ele quer nos renovar. Ele quer nos transformar. E é por isso, família, que há sempre esperança para todas as áreas da nossa vida. Um casamento que está falido, quebrado, e aos olhos humanos não tem mais jeito. O Senhor pode renovar, por quê? Porque Ele vai tocar seu coração, Ele vai mudar seu olhar, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai mandar você falar diferente, Ele vai mandar você não falar, vai falar só o que tem que falar, Ele vai te dar paz, Ele vai tirar o controle da tua mão, Ele vai te transformar e as coisas vão ser transformadas. Alguém que está com um problema financeiro,
tentando fazer na força do braço, com medo, preocupado. O Senhor vai renovar, o Senhor vai trazer paz, o Senhor vai trazer sabedoria, o Senhor vai guiar, o Senhor vai dar ideias, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais. Porque é isso que acontece quando a gente busca o Senhor, a gente tem o renovo dele. A gente tem a mudança, a gente tem as transformações pequeninas em nós, grandes em nós. E a gente tem que entender isso. Às vezes as transformações, elas parecem pequeninas. Às vezes parece muito pequenininho o que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo. Mas vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Vai colocando tijolinho a cada tijolinho. Tijolinho são tijolinho. Você vai ver onde que você vai chegar, onde o Senhor vai te levar. É o poder do Senhor atuando em nós que faz a gente não parar de romper, de crescer, de prosperar, porque esses são os planos que o Senhor tem para sua vida. Planos de paz, planos de te dar um bom futuro. Amém? Você crê nessa palavra? Digita aqui, amém, que o Senhor te renove, porque é dessa maneira que a gente vai experimentar um ano realmente novo. Um beijo no seu coração, nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Tchau, tchau.